Oi, gente, estou eu aqui mais uma vez para falar sobre o cangaço. E então eu estava assistindo a um vídeo em que as pessoas fazem grupos, né? Organizam-se em grupos para ir visitar os locais por onde passou o Virgulino, onde houve algum evento que é, apontam aqueles lugares onde estiveram os cangaceiros, que foram muitos lugares, e então as pessoas foram saindo de Fortaleza, Ceará, para Maceió. Dista em torno de 949 quilômetros. E então, no mínimo de carro ou de ônibus, uma viagem dessa, a pessoa seguindo numa velocidade em torno de 90 a 100 quilômetros por hora, não é menos de que 12 horas de carro, de ônibus, de moto, mais ou menos isso, né? Podendo até ser mais, porque existem também as paradas, ninguém vai suportar dirigir ou pilotar uma moto assim, né, nas condições adversas, porque as estradas também não são essas coisas, existe muita buraqueira, inclusive houve pessoas reclamando da estrada muito esburacada, que salvou por milagre, essa coisa toda, mas é uma aventura, realmente é uma aventura, né? Então, as pessoas saíram de Fortaleza até Mossoró, deu 240 quilômetros, já aí, né? Depois passaram em Aracati, tomaram café, se não me engano, ficou um pouco assim, a forma de colocar o vídeo, não diz se tomaram café em Mossoró ou em Aracati, que também é no Ceará, né? Mossoró foi um lugar onde supõe-se que o Virgulino foi, digamos assim, saiu perdendo, coisa que na história do cangaço, dificilmente as pessoas dizem que Lampião não foi vencedor. Sempre o Lampião é o herói, é aquele Deus. Eles endeusam demais o Lampião, é uma coisa impressionante. Lampião não perdia nada, Lampião sempre estava, era o maior, digamos assim, era um semideus, não perdia luta para luta, que era briga, né? Não, eles se confrontavam porque o Lampião Virgulino era um assaltante, né? Já, digamos assim, treinado na profissão, podemos dizer que ele fez disso uma profissão. Então, a estrada, conforme eu falei, esburacada, mas até que enfim chegaram em Maceió para conhecer o Instituto Geográfico de Maceió, onde consta o acervo, né, o espólio. Aí não diz nem acervo, diz o espólio. Espólio, gente, é quando as pessoas deixam bens, né, após a morte, o decujus, ou a decujus, né, deixa bens para serem assim, partilhados entre os herdeiros. Então, o espólio de Virgulino jamais poderia ser dele, porque o espólio do Virgulino era tudo de coisa de roubo. Portanto, o espólio tem que ser uma coisa legal. A pessoa tem que adquirir e ser proprietário daquilo, mas legalmente. Não, roubo não é espólio. A primeira das falhas é que o pessoal diz que vamos conhecer o espólio de Lampião. Isso é uma coisa assim que
é gritante realmente, né? Então foram para conhecer o Instituto Geográfico lá em Maceió, né? Esse instituto ele foi construído no ano de 1869 e lá dizem que se encontram as roupas, chapéu, embornais, tudo encontrado com Lampião naquele 28 de julho do ano de 1938. Agora, é incrível como as pessoas são levadas pelas fantasias. Por quê? Ora, ninguém sabe se o Virgulino foi morto lá em Angico. Quer dizer, ninguém tem certeza firme, até porque o Lampião não tem certidão de óbito, mas como houve aquele massacre ali, entre aspas, né? Que o Lampião e os cangaceiros eles eram sempre perseguidos pelas polícias, né? Então, como que alguém pode afirmar que era a cabeça do Virgulino, né? E da Maria de Ideia, ou Maria Bonita, porque levou o nome de Maria Bonita depois, como que pode se... aí disseram o seguinte, que foi feita uma perícia, onde é que eu coloquei aqui? Forense. Como assim, gente? Como foi feita uma perícia forense? Dizem que as cabeças foram levadas para a Santa Casa e lá foi feita essa tal perícia. Porém, depois enterraram 9 das cabeças, que se supõe também os nomes de alguns cangaceiros, porque eles eram todos conhecidos por alcunhas. Existia Candeeiro 1, Candeeiro 2. O Candeeiro 1 já tinha sido morto e ficou o Candeeiro 2. Existiam o 25, Cobra Verde, Jararaca, Jararaca 1, Jararaca 2, Pau Preto, Pau Ferro, tudo existia, tudo no cangaço todos tinham apelidos, né? Portanto, não se pode provar a identidade dessas pessoas através de apelidos, né? Certo? Então, as 9 cabeças foram enterradas depois do evento lá em Angico, foram enterradas no cemitério de São José, né? São as cabeças, sem os corpos. Como também pode se fazer uma perícia de um corpo sem cabeça, identificar se era de um homem ou de uma mulher, né? Por quê? Porque não tinha o corpo, nem se faz, nem se dá causa-morte de pessoa, de qualquer pessoa, somente com a cabeça e sem o corpo, porque ninguém pode dizer qual foi a causa-morte, porque pode ter sido um tiro que pegou na região, digamos, no coração, na cabeça, né? Assim, ou então, até mesmo na barriga, e a pessoa pode ter morrido se esvaindo em sangue, se não foi socorrido, né? Certo? E então fica indefinido, fica uma coisa... a se imaginar como se pode fazer de perícia de cabeças sem corpos. Segundo a história, dizem que levaram 11 cabeças para exibir em praça pública, né? Em cima de um caminhão, levantaram, essa é a cabeça de Virgulino, né? Alguns dizem que ele tinha uma trancinha, outros dizem que ele tinha barba, outros dizem que ele não tinha, aí ficou aquela coisa que ninguém sabe exatamente, né? E mais um detalhe, ninguém comprova que ele foi morto ali, naquelas circunstâncias, porque muita gente também acreditou que o Virgulino sumiu antes, né? Nessa própria expedição que estão fazendo, eles disseram exatamente isso, que muita gente já fez documentários e tudo, mas que, inclusive, tem 2 pessoas que ficam lá nesse instituto, que é João e o Tiagão, chamado Trovoada, e já fizeram documentário,
E esse pessoal vai ver essas peças. Porém, a decepção foi grande. As peças não puderam ser colocadas à vista de ninguém, não puderam ser expostas. Por quê? Porque diz que já houve muito roubo no Instituto Histórico, né? Muito roubo, né? Então, aí ninguém pôde ver, foi uma decepção, realmente, né? Então, fica assim, sim, então tem muitas fotos, inclusive material de jornal, fotos extraídas, né, e recuperadas assim, através de jornal. Certamente hoje existe, né, forma de se fazer esse trabalho e parecer realmente que era do Virgulino, que era dessa Maria de Déia, coisa que nós sabemos que ele quase não se deixava fotografar, o Virgulino, né? E a Maria, essa também é coisa assim que você fica imaginando, né? Como é que como é que as pessoas se iludem dessa forma, né? Mas tudo bem. Agora, aqui eu também tenho, vejam só, eu já falei aqui a distância entre Fortaleza e Maceió é de 949 quilômetros, 950, digamos, mas 949 é o que realmente está, dependendo da estrada que você também pega, viu? Porque também pode-se fazer atalhos, pode-se aumentar também o percurso e aí vai, mas é isso aí. Então, aqui no livro de Memórias de um Soldado de Volante, João Gomes de Lira, eu encontrei uma parte que diz o seguinte: Lampião salvo por um menino. Vejam só. Então, essa criança encontra um lampião, eu não sei exatamente, ele não coloca aqui o ano, né? Mas supõe-se que ele ainda estava, o Lampião Virgulino, ainda não era o famoso, assim, ele era muito briguento, mas ele estava ainda para o lado de Nazaré do Pico, né? E ele foi encontrado por uma criança com o pé cheio de bicho, quase morto, porque estava desnutrido, estava com o pé cheio de bicho podre, certo? Podre, né? Olha, aqui tem, a firmas usa que quando o bandido analisava o seu sofrimento com o ferimento que apodreceu o pé, com tapurus fervilhando por todo o corpo, o bandido demonstrava verdadeira emoção e que até parecia que nos olhos marejavam lágrimas, ele se lastimando porque estava passando fome e esse garoto encontrou o Lampião e levaram leite para socorrer e então tirar o Lampião daquela situação quase que estava conduzindo à morte, certo? Então, eu fico perguntando como que Lampião, Virgulino, ele torna-se esse personagem, né? Que era por conta desse ferimento, desse tiro no pé, e teve outros tiros também no corpo, né? Como é que ele conseguia? Como é que ele conseguia caminhar tanto? Porque também eu já procurei verificar uma pessoa. Ele anda em média 18 quilômetros por dia, isso em condições normais, e não sem correr, né? Se bem que o Lampião corria, mas, gente, para sair de Pernambuco, para passar pelos estados do Ceará, para passar no Rio Grande do Norte, para chegar em Alagoas, gente, é muito chão para uma pessoa. E não sei como é que as pessoas acreditam tanto nesse ser que era digamos assim, era quase que uma aparição, uma alma saindo de um lugar para o outro, né? Ele voava porque
tudo isso as pessoas não analisam. Como é que Lampião, ele andava tanto com esse pé manco, aleijado, que já tinha sido, dizem que ele nem apoiava o pé no chão. Ele nem apoiava um dos pés, que foi exatamente esse que estava cheio de tapuru, ele nem apoiava no chão. E ele conseguia carregar um monte de balas, 400 cartuchos de bala, fora as armas, fora as roupas, porque, olha, gente, o ritual que é descrito por Frederico Pernambucano de Melo, que o Virgulino fazia para carregar toda aquela indumentária, aquela roupa, aqueles penduricários, é impressionante. Ele compara com, assim, eu não sei nem dizer o que é que Lampião, como é que ele se vestia, para colocar uma cartucheira, para colocar uma roupa, tinha um ritual, né? Bom, falar de ritual, até que a gente pode entender o seguinte: o Virgulino, ele era um psicopata, e o psicopata também tem neurótico, tem as suas neuroses, tem toques, né? Ele tem o toque, né? Transtorno, né? O transtorno de personalidade, e ele podia até ser aquela pessoa que carregava orações, rezas dentro dos embornais e carrega. Agora, 5 quilos de ouro encontraram no embornar, cartas encontraram no embornar, isso tudo lá em Angico. Em Angico, essa tal, não era espada, era ele usava armas, né, além dos revólveres, né, dos Mauser, né? Ele usava também ele usava tanta coisa, mas tanta coisa que na hora não dá para a gente recordar tudo, porque os livros são floreados demais. Os livros são floreados demais. Este daqui, do João Gomes de Lira, ele fala nas memórias também, alguma coisa que ele lembrava, porque ele foi soldado, depois parece-me que delegado, mas ele não era alfabetizado, talvez por isso que o que ele contava depois, teve alguém que teve que corrigir, e era delegado certamente, fazia a oitiva de alguns assassinos, mas ele não transcrevia porque ele não era letrado, ele não sabia escrever direito. E quem fez a correção desse livro dele foi a professora Maria Margarida Pereira Amaral de Lira, que era nora do escritor, mas aqui está dizendo logo no início, na página 5, dizendo que ele tinha muita dificuldade para escrever, mas era delegado, né? E como delegado, os livros, né, tinha que haver livro na delegacia para constar, né, os depoimentos, mas ele não escrevia, por isso, né, que ele fazia anotações em cadernos, né, e assim vai. Então, hoje, o propósito foi falar sobre essas expedições, pessoas que saem de moto, que saem de carro, que vão de lugar em lugar, né, para saber o que foi que Virgulino fez. Se, gente, não ficou ninguém para lá, por exemplo, em Angico, não restou um só dos cangaceiros, os que morreram, entre aspas, ninguém praticamente identificou. Qualquer cabeça servia para qualquer um, né? E os outros fugiram. Não houve ninguém, nenhum cangaceiro que não houvesse fugido e que fosse dar um depoimento lá para dizer, apontar. Por exemplo, a Sila sumiu, o Zé Sereno também, que disseram que estava na hora. E aí, quem é que foi dizer que a cabeça era de Lampião? Outra coisa, se a roupa de Lampião, eu sempre estou falando sobre essa roupa, se o corpo ficou lá
Depois mostraram um corpo dizendo que era o de Lampião. Estava com a roupa. E aparece essa roupa de Lampião lá no Instituto Histórico Geográfico de Alagoas. Certamente por isso não mostraram mais. Porque não há prova que a roupa era do Virgulino, não há prova que o chapéu era do Virgulino. Não existe prova que esse espólio existe. Porque o espólio, né? Como eu digo, o espólio é de coisa, herança lícita. Portanto, esse espólio de Virgulino, esses anéis, essas coisas, tudo isso só pode ser imaginação e fantasia de quem fica enganando e quem gosta de ser enganado e gasta muito para ir fazer essas expedições, esses passeios. Gastam muito e vão e acreditam piamente que tudo isso é verdade.